Eu falei lá no início que nós iríamos conversar sobre os crimes de estelionato. Mais de 17 mil pessoas caíram em golpes só este ano, entre janeiro e outubro, aqui no estado. E 17 mil registraram boletim de ocorrência, porque muitos caem no golpe e não registram o boletim. Desde 2020, os números de crimes de estelionato se multiplicam no estado. Por quê? É o que você vai entender a partir de agora na reportagem. 1 minuto de desatenção e Camila caiu em um golpe. Eu estava trabalhando e eu recebi o contato de uma amiga de profissão. E ela mencionou que estavam usando a minha conta, os meus stories, para anunciar investimentos. O estelionatário assumiu o controle do perfil dela em uma rede social e tentou atrair os amigos para um suposto investimento. Tinha a conta da pessoa, o nome da pessoa, e direcionando para uma outra conta. Então, ela me mandou o print, ali eu já vi que se tratava de um golpe. Avisei meus pais, parentes, amigos e depois eu comecei a receber uma série de questionamentos, né, de pessoas próximas, falando que tinham visto e perguntando se era eu de verdade. Então, logo eu já coloquei um aviso no meu WhatsApp, no meu status, avisando que eu não estava pedindo dinheiro para ninguém. Os criminosos aproveitaram ainda das informações dela no perfil e chamaram os pais da Camila em um outro aplicativo, pedindo dinheiro. Falou com meu pai por mensagem no WhatsApp e o outro ligou com um DDD 99, que é da região do Maranhão, com a foto de uma outra mulher, mas também com a mesma finalidade, tentando se passar por mim, pedindo dinheiro. Entre janeiro e outubro deste ano, mais de 17 mil boletins de ocorrência foram registrados em Mato Grosso por vítimas de estelionato. O número representa um crescimento de 2% com relação aos registros do mesmo período do ano passado. Aliás, desde 2020, os casos não param de crescer em Mato Grosso. Naquele ano, foram 13.862 boletins registrados. Em 2021, foram 15.768. Já em 2022, os casos dispararam e 20.261 pessoas registraram boletins de ocorrência. Os crimes virtuais, e dentre eles o estelionato, tem sido uma utilização por meio criminoso por conta de diversos fatores, dentre os quais uma diminuição de risco em relação aos próprios crimes de roubo, tráfico de drogas, a questão do acesso, um dos exemplos é a questão da pandemia. Então, as pessoas conseguiam realizar o cadastramento, realização de abertura de contas bancárias e, em razão disso, conseguiram analisar alguns mecanismos e falhas de alguns sistemas bancários, plataformas de venda e, com isso, obter algum êxito em determinados crimes por conta, por vezes, de desatenção ou então fatores relacionados ao próprio aspecto das informações de pessoas. Então, há uma prática criminosa de venda de dados cadastrais. Então, os criminosos de posse dessas informações se utilizam de meios virtuais para a obtenção de vantagens ilícitas. Foram muitas as operações ao longo do ano em Mato Grosso, mas a legislação branda favorece os criminosos. Prova disso é a reincidência. Um mesmo criminoso foi preso em pelo menos 3 ações da polícia ao longo do ano em Cuiabá. O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal brasileiro e prevê prisão de 1 a 5 anos após condenação. Com essa pena, dificilmente o criminoso cumpre em regime fechado. Boa parte já tem um histórico criminal e, de acordo que a modalidade se inicia e a polícia começa a reprimir, os criminosos começam a variar para outras vertentes. O meio digital proporciona isso. Então, há uma certa variação, tanto que os golpes eles vão alterando de acordo com a atuação da polícia. Nós estamos cada vez mais nos aprimorando, trabalhando firmemente para evitar esse tipo de crime e conhecendo toda a parte de cenário, seja de evidências digitais, essa análise toda desse tipo de crime. O que a gente percebe é que há uma certa captação por meio desses criminosos
de laranja, de pessoas que às vezes não possuem nenhum registro criminal, porém fornecem contas bancárias, fornecem dados para que os valores recebidos sejam movimentados. É bom alertar que essas pessoas também cometem crime e também vão sofrer as sanções penais. Então, esse é o cenário que a gente analisa, por parte. Tem relação com crime, fazem a cooptação de pessoas com o objetivo de realizar uma transferência dos valores, ter essa pulverização. E, enfim, a polícia continua cada vez mais se aprimorando para evitar que esse crime seja continuado.